Não saia daqui. Fique exatamente onde está, porque o que estou prestes a dizer tem um peso eterno sobre a sua vida. Você pode até ter clicado por curiosidade, mas foi a minha mão que te trouxe até aqui. Não foi um acaso, foi uma intervenção, uma resposta, uma urgência do céu. Há tempos venho tentando alcançar você no silêncio da madrugada, nas pausas entre as tarefas, nos suspiros que você solta sem nem perceber. Eu insisto, porque eu sei o que está por trás desse cansaço disfarçado de rotina. E agora eu falo com clareza. Você não pode ignorar o que está prestes a ouvir. Então, permaneça até o fim. Essa mensagem tem o poder de redefinir sua história. Não minimize essa sensação que toca o seu peito agora. Ela não é apenas emoção, é o meu espírito despertando áreas que estavam dormindo dentro de você há anos. Sim, eu vi você se anulando pouco a pouco para manter de pé quem você ama. Seus dias têm sido sobre dar, sustentar, compreender, perdoar, mesmo quando você não é compreendido. E nesse processo de se doar, você se esqueceu de algo vital. O quanto você é precioso para mim. Você tem se escondido atrás das responsabilidades, tentando ser forte o tempo todo. Mas eu não te criei para carregar o mundo. Eu te criei para caminhar ao meu lado. Hoje, eu insisto. Não apenas chamo, eu insisto. Porque há algo que você precisa ouvir antes que a sua alma se cale de vez. Pare de se culpar pelo que não conseguiu. O que aconteceu não foi falha sua. O que desmoronou não te define. Há coisas que você jamais conseguiria controlar, por mais que tivesse tentado. E eu vi o quanto você tentou. Você sacrificou noites de descanso, colocou o coração nas mãos de quem nem sempre soube cuidar. Calou dores para não gerar mais dores. E mesmo assim, muitas vezes, foi mal interpretado. Mas eu não te interpreto, eu te conheço. Eu te leio antes mesmo que fale. E é por isso que eu vim hoje. Porque ninguém percebeu o quanto você tem segurado dentro. Só eu. Só eu vi quando você se isolou no banheiro por 5 minutos, dizendo que era cansaço, quando na verdade era oração muda, era clamor sem palavras. Você não está invisível para mim. Se você soubesse o quanto o céu se move por sua causa, você choraria de alívio agora. Existe uma guerra silenciosa contra sua estabilidade emocional, espiritual e familiar. Mas você não está lutando sozinho. Mesmo quando tudo parece travado, existe um movimento do alto acontecendo a seu favor. Eu estou trabalhando em áreas que você ainda nem sabe que estão feridas. E não, você não vai perder quem ama. Eu estou cercando sua casa, seus filhos, sua saúde. Enquanto você pensa que está sendo esquecido, eu estou escrevendo novas páginas para te surpreender. E sim, haverá cura, haverá restauração. Aquela resposta que parecia enterrada está sendo preparada para vir à tona e virá com honra. Não duvide da sua importância. Sabe por quê? Porque você tem sido canal de vida onde só havia caos. Você não percebe, mas tem salvado histórias com sua presença. Tem interrompido tragédias com suas orações silenciosas. E agora eu te pergunto de forma direta. Por que você acredita tanto na transformação dos outros, mas duvida que eu possa transformar você? Não se acomode nesse estado de sobrevivência emocional. Você nasceu para viver com plenitude, mesmo em meio às dores da vida. E é por isso que eu estou quebrando ciclos. Você sentirá o corte. Vai doer, sim, mas não será a destruição, será libertação. Pessoas serão afastadas, situações interrompidas, rotinas transformadas. Porque aquilo que te adoece, eu estou desinstalando do seu caminho. Eu conheço sua agenda. Eu sei das visitas médicas, dos exames pendentes, das preocupações que você guarda como segredo. Eu sei que você sorri para não assustar os que estão ao redor. Mas eu também sei que você gostaria de alguém para simplesmente dizer: eu estou aqui, você não precisa ser forte agora. Então escute, eu estou aqui.
Eu sou a força quando a sua termina. E eu não apenas caminho com você, eu te sustento. Enquanto você pensa no amanhã, eu já estou resolvendo o hoje. Enquanto você tenta manter tudo em ordem, eu estou quebrando correntes que há anos roubam sua paz. Você sentirá uma leveza nos próximos dias, algo inexplicável, porque será a minha presença limpando o ambiente ao seu redor. Isso não é sugestão, é promessa. Algumas pessoas não entenderão o novo que está vindo. Algumas se afastarão, outras resistirão. Mas não tema, eu te separo não para te isolar, mas para te preparar. Porque o que estou construindo é grande demais para se apoiar em estruturas frágeis. Você precisa estar em pé, mas não em qualquer solo. Precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo. E o tempo é agora. A urgência não está no relógio, está no que estou prestes a entregar. Você pediu por livramento, e eu estou dando. Você suplicou por respostas, e eu estou liberando. Mas para isso, você precisa obedecer ao meu comando. Silencie as vozes externas, desligue os ruídos internos e me escute. Eu não envio alertas à toa. Quando eu insisto, é porque o perigo está mais próximo do que você imagina. Mas também está o milagre. E você precisa escolher qual voz vai seguir. Você não vai retroceder. Ainda que os ventos soprem com força, eu sou a âncora da sua alma. Ainda que faltem palavras, eu entendo o seu respirar. Ainda que ninguém perceba suas batalhas diárias, eu estou guerreando por você. Em silêncio, mas com poder. Em oculto, mas com precisão. E tudo aquilo que parecia estagnado vai começar a se mover de forma inesperada. Há um recomeço se aproximando. Não como uma repetição do passado, mas como uma nova construção. Onde antes houve dor, haverá testemunho. Onde antes houve vergonha, haverá honra. Onde antes houve perdas, haverá restituição. Você não vai terminar essa jornada no mesmo lugar onde ela começou. Eu garanto, porque eu sou o Senhor da sua história. E eu insisto, escute, compartilhe, volte a essa palavra quando sentir fraquejar. E se essa mensagem falou ao seu coração, deixe sua marca aqui. Escreva um comentário com fé, curta, inscreva-se, faça disso um altar e compartilhe com quem precisa ouvir isso agora. Você tem sentido um peso invisível se acumulando com o passar dos dias. Não é o corpo, é a alma que está sobrecarregada. Às vezes, você se pergunta de onde vem esse cansaço que não passa nem com horas de sono. A verdade é que há muitas emoções guardadas dentro de você, memórias que não foram resolvidas, promessas que parecem esquecidas, esperas longas demais para suportar. Mas hoje eu declaro com autoridade, você não está perdido, você está prestes a viver o recomeço que eu mesmo desenhei. A sua vida não está paralisada por acaso. Eu interrompi alguns caminhos para impedir que você entrasse em territórios que o fariam adoecer mais. Aquilo que não avançou, aquilo que foi interrompido, aquilo que parecia pronto e foi desfeito de uma hora para outra, teve a minha mão. Você não compreendeu na hora e chorou tentando encontrar um sentido. Mas se eu tivesse permitido, sua paz teria sido destruída. O que hoje te frustra, amanhã será o motivo da sua gratidão, porque eu nunca erro. Eu percebo suas perguntas silenciosas, enquanto olha ao redor e se pergunta por que certas coisas dão certo para outros e parecem travadas para você. Mas escute, você não é uma exceção esquecida, você é um plano em andamento e a diferença está no destino. Eu não te chamei para ser mais um, eu te separei para viver o que poucos viverão. Isso exige processos diferentes, tempos mais longos, cortes mais profundos, mas tudo que te feriu será usado para te fortalecer. Nada será em vão. Tudo será transformado em testemunho. Mesmo quando parece que ninguém nota seu esforço, eu vejo cada gesto de amor que você faz no anonimato. Eu vejo quando você coloca as necessidades de quem ama acima das suas.
Eu vi quando você abriu mão de algo que queria muito, só para manter a paz em casa. São sementes que parecem invisíveis, mas estão gerando uma colheita invisível que vai surpreender a todos. Nada que você faz por amor passa despercebido diante dos meus olhos, e eu recompenso em tempo oportuno, com medidas que só o céu pode entregar. Você carrega uma força que ainda não entendeu. Ela não vem de você, vem de mim, porque há uma graça que te sustenta nos dias em que até respirar parece difícil, e nos momentos em que sua mente quer desistir, o meu espírito sopra vida em seu interior. Há uma resistência sagrada em você, e essa força não está ligada ao que você sente, mas ao que eu depositei. Quando tudo parece falhar, quando até a fé se torna frágil, eu renovo o que você não consegue mais manter. Você não está à deriva, você está sendo conduzido. Eu sei o que tem acontecido nos bastidores da sua casa. Sei que há noites em que você se deita com o corpo esgotado, mas o coração ainda aceso com preocupações. Sei que ora por alguém que nem sabe que você ora por ele. Sei dos conflitos silenciosos, das palavras que você engole, das decisões que precisa tomar, sem saber qual direção seguir. Mas hoje, receba esta verdade: eu estou visitando a sua casa, e quando eu entro, eu coloco em ordem o que ninguém consegue consertar. Há promessas que você parou de mencionar, com medo de se frustrar de novo. Há sonhos que você colocou de lado, porque a vida te ensinou a não criar mais expectativas. Mas eu não esqueço o que eu mesmo prometi. E mesmo que você já não fale sobre isso, o céu ainda trabalha em silêncio. O que é seu não será desviado. O que eu preparei para você será entregue, ainda que venha por caminhos inesperados. O tempo da colheita está se aproximando. Você verá com os próprios olhos. Você tem sentido que certas pessoas mudaram com você. E por mais que tente entender, nada parece justificar. Mas escute com atenção: há afastamentos que são respostas, há silêncios que são livramentos, e há rejeições que são libertações disfarçadas. Eu sei quem precisa ficar e quem precisa sair, e mesmo quando você sente falta, eu estou protegendo você de danos que não conseguiria prever. Quem permanece ao seu lado é porque carrega o selo da aliança verdadeira. O restante, eu mesmo removo com amor e propósito. Você tem orado por alguém que ama profundamente e tem feito isso sem que essa pessoa saiba. Você pediu restauração, pediu livramento, pediu mudança, e parece que quanto mais você ora, mais distante a situação parece ficar. Mas ouça, as suas orações estão sendo recolhidas como sementes. Eu estou regando o que você plantou com fé. E muito em breve, você verá os primeiros sinais. Eu toco corações, eu quebro resistências, eu desfaço orgulhos. Nada é mais forte do que a minha mão operando. Não é tarde demais para ver a transformação que você tanto espera. Mesmo que os anos tenham passado, mesmo que a idade tenha avançado, mesmo que as forças pareçam menores, eu sou o mesmo. Eu opero fora do tempo humano. E quando eu decido agir, não há diagnóstico, não há crise, não há falência emocional que impeça. Eu renovo o que já não tinha esperança. E eu trago beleza do que parecia quebrado. Não desista. Você está mais perto do que imagina. Se você crê, escreva com fé nos comentários. Eu confio no mover de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Não ignore a voz que fala com você agora. Ela não vem da emoção, vem da eternidade. Eu estou falando com seu espírito, com as partes mais profundas do seu ser, com lugares que você nem sabia que ainda estavam abertos. E eu declaro cura emocional sobre você. Feridas antigas serão fechadas, traumas serão dissolvidos, lembranças dolorosas perderão a força. Você não vai viver sendo empurrado pelas dores do passado. Você vai caminhar guiado pelas promessas que eu mesmo sustento. Eu conheço sua rotina.
Sei que há dias em que você sente como se estivesse preso em um ciclo. Acorda, cumpre obrigações, sorri por fora, mas sente um vazio que ninguém preenche. A vida tem exigido mais do que você pode dar, mas eu sou o seu descanso. Quando tudo parecer mecânico, volte para mim. Fale comigo, mesmo sem palavras bonitas. Um suspiro sincero alcança o céu com mais força do que 1000 discursos. Eu estou a um pensamento de distância. E eu nunca ignoro um coração sincero. Existem situações que você não fala com ninguém. Você sorri no almoço em família, mas guarda no coração uma tempestade que ainda não cessou. E é justamente aí que eu entro, porque eu sou aquele que vê além do que os olhos mostram. Eu sei o que você reprime para não assustar. Eu sei o que você segura para não entristecer os que estão ao seu redor. Mas eu não quero que você apenas suporte. Eu quero que você viva. E viver com propósito é viver com liberdade interior. É isso que eu te entrego agora. Não pense que sua fé é pequena. Ela é suficiente. O problema nunca foi o tamanho da sua fé, mas a profundidade da sua entrega. Se você colocar nas minhas mãos o pouco que tem, eu farei o milagre acontecer. É assim que eu opero. Multiplico o que você traz. Transformo o que você entrega. Restaure o seu altar interior. Não espere o ambiente ficar perfeito. Comece agora. Mesmo sem entender tudo, mesmo com dúvidas. A fé não é ausência de perguntas. A fé é a escolha de confiar mesmo sem ver. Você precisa se libertar da ideia de que sempre precisa ser forte. Isso tem te feito adoecer por dentro. Você se cobra demais. Se culpa por não dar conta de tudo. Mas escute, até eu, que sou Deus, descansei no 7º dia. O descanso é sagrado. Não se trata apenas de parar o corpo, mas de aliviar a alma. Permita-se pausar, permita-se respirar, permita-se ser cuidado também. Você tem valor, não apenas pelo que faz pelos outros, mas por quem você é. Eu vejo sua essência e ela me encanta. Aqueles dias em que você sentiu que ninguém se importava, eu estava ao seu lado. Os momentos em que você quis desaparecer, eu estava segurando sua mente para que você não colapsasse. E quando você pensou em desistir de tudo, eu te envolvi com uma presença que você não conseguiu explicar. Foi eu. Sempre fui eu. Não subestime o quanto você é amado. Há um exército de anjos acampado ao seu redor agora. Enquanto você ouve essa palavra, algo está sendo liberado no mundo espiritual. Você está prestes a viver um tempo de revelações. Eu vou te mostrar coisas que estavam escondidas. Vou te fazer entender o porquê de tantas demoras, tantas portas fechadas, tantos desvios de rota. Tudo isso fazia parte de um processo de proteção. Eu não permiti algumas conexões, porque sabia que elas seriam armadilhas. E hoje, você vai começar a perceber que o que parecia atraso era livramento disfarçado. Confie em mim. Os próximos dias serão de luz sobre os caminhos escuros. Você está sendo reposicionado espiritualmente. Algumas mudanças que estão acontecendo agora não são coincidência, são realinhamentos. Você pediu direção, e eu estou movendo peças, desconstruindo rotinas, tirando conforto de lugares que antes pareciam seguros. Tudo isso porque eu estou te preparando para um novo tempo. Não lute contra esse movimento, confie. O que hoje parece confuso, amanhã fará sentido. O desconforto atual é o solo do crescimento que eu mesmo estou plantando. Sua saúde está sendo tocada. Aquilo que os exames não explicam, eu estou curando na raiz. Há dores sendo amenizadas neste momento. Há diagnósticos sendo revertidos. Há renovo físico acontecendo agora. Porque quando eu decido restaurar, eu não trato apenas o sintoma, eu vou até a origem. E há muita coisa emocional que se manifestou no corpo. Mas eu não separo o que o mundo divide. Eu cuido de você por completo. Espírito, alma e corpo.
porque eu te criei inteiro e eu te restauro inteiro. Você precisa acreditar que é possível recomeçar, mesmo que pareça tarde, mesmo que todos ao seu redor já tenham desistido. Eu não desisto. E se você colocar nas minhas mãos essa situação que parece impossível, eu abrirei caminhos onde não há. Eu farei nascer esperança onde só havia desânimo. O seu recomeço não será pequeno. Ele virá carregado de honra, paz e sentido. E você vai olhar para trás e entender. Valeu a pena confiar. Valeu a pena esperar. Valeu a pena permanecer. Eu estou segurando firme tudo o que você achou que tinha perdido. Nada escapou das minhas mãos. Nem os dias que pareceram desperdiçados, nem as palavras que você gostaria de apagar, nem os relacionamentos que terminaram de forma abrupta. Eu transformo o que parecia caos em caminhos de cura. Eu recolho os pedaços e refaço com um propósito maior do que o anterior. Tudo que você pensou que tinha acabado está sendo reconstruído sob novos alicerces. Não há tempo perdido quando o seu coração está conectado ao meu. Mesmo aquilo que parece ter se desviado do plano, eu redireciono com perfeição. E quando você se sentir fora de lugar, lembre-se, eu estou exatamente no centro da sua história. Nada está fora do meu controle. E mesmo o que foi destruído por decisões erradas pode ser restaurado pelo poder da minha graça. Não há erro humano que seja maior do que o meu perdão, e não há queda que eu não possa levantar. Se você observar com atenção, perceberá que há pequenos sinais no seu dia a dia. Uma conversa inesperada, uma lembrança que volta com força, um sentimento de que algo novo está por vir. Tudo isso é o sopro do meu espírito, sinalizando que a estação está mudando. Eu não te criei para viver preso a um inverno eterno. Há uma primavera espiritual se formando, e nela eu trarei cor de volta ao que estava sem vida. Você vai sentir o perfume da renovação em breve. Eu sei que você tenta manter o equilíbrio. Sei que se divide entre cuidar dos que ama e silenciar as próprias dores para não gerar preocupação. Mas agora eu cuido de você, porque o cuidador também precisa ser cuidado. Aquele que consola também precisa ser consolado. Você não foi esquecido em meio à multidão de pedidos que sobem ao céu todos os dias. A sua voz me alcança com nitidez, porque vem carregada de verdade. E eu respondo aos que clamam com sinceridade. Há algo novo chegando, e ele não será pequeno. Será visível, será marcante, será incontestável. E não se trata de bens ou posição, mas de algo que o mundo não pode oferecer. Paz verdadeira. Essa paz não será fruto de ausência de problemas, mas da certeza de que eu estou sustentando cada área da sua vida. E essa certeza será tão forte que nenhuma instabilidade ao seu redor será capaz de abalar o que eu estou firmando dentro de você. Fique atento, você sentirá quando ela começar a florescer. Você tem carregado uma preocupação que parece não ter fim. Em silêncio, tem colocado essa situação diante de mim. E embora pareça que nada muda, quero que saiba, estou agindo. O tempo entre sua oração e a resposta não é tempo vazio, é tempo de preparação, porque eu não entrego bênçãos em mãos inseguras. Eu capacito primeiro, eu alargo a fé, eu amadureço o coração. E então, no tempo exato, eu surpreendo com algo muito além do que você esperava receber. Sua caminhada até aqui não foi em vão. Cada passo, cada lágrima escondida, cada decisão que exigiu renúncia, tudo foi registrado por mim. Há recompensas invisíveis sendo liberadas em sua direção. Não se trata de mérito humano, mas de fidelidade divina. Eu permaneço mesmo quando você se sente vacilante. Eu sustento mesmo quando você pensa que vai cair. E eu honro quando você permanece, mesmo em silêncio, crendo que eu sou capaz de fazer o que ninguém mais pode. Se em algum momento você pensou que era tarde demais para ver uma mudança, olhe para mim.
Eu sou especialista em agir quando tudo parece finalizado. Eu ressuscito sonhos que já estavam enterrados. Eu dou voz a corações que se calaram. Eu faço brotar esperança onde só havia cansaço. Nada é impossível para mim. E eu não estou limitado por diagnósticos, circunstâncias, opiniões ou estatísticas. O que eu decido fazer, ninguém impede. E eu decidi fazer algo novo na sua vida. Se essa palavra está tocando seu coração, escreva agora nos comentários: minha esperança está viva em Deus. Pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Eu estou tratando raízes que foram plantadas em sua infância, feridas que nasceram em palavras que você ouviu ainda pequeno, rejeições que você nem sabia que ainda carregava. Mas hoje eu toco nessas áreas. Eu vou curar lugares que ninguém conhece, porque o que machuca por dentro acaba refletindo por fora. E muitos dos seus bloqueios emocionais estão ligados a dores antigas, mas eu estou reescrevendo a sua história desde o início, e o final será completamente diferente. Eu quero que você entenda que sua vulnerabilidade não é fraqueza. Pelo contrário, é nela que o meu poder se aperfeiçoa. Você não precisa esconder suas fragilidades de mim. Eu não sou como os homens, que julgam aparência e desempenho. Eu vejo o coração. E quando você me apresenta sua dor com sinceridade, eu respondo com presença. Não com julgamentos, mas com consolo. Não com peso, mas com alívio. E eu estou fazendo isso agora mesmo, enquanto você recebe esta palavra. Você está mais perto do seu milagre do que imagina. Há uma porta que está sendo preparada nos bastidores, e quando ela se abrir, você entenderá por que as anteriores não funcionaram. Algumas delas pareciam ideais, mas estavam longe da minha vontade. E eu fechei, mesmo ouvindo suas orações, porque eu protejo com amor, mesmo quando isso gera dor momentânea. O que eu preparo é completo, e eu nunca entrego o que está pela metade. Aguarde com fé. Sua hora está chegando. Eu vou colocar pessoas certas no seu caminho, relacionamentos que edificam, conversas que levantam, presenças que somam. Você tem lidado com ambientes que sugam sua energia, e isso tem drenado sua paz. Mas eu sou Deus de conexão, e estou removendo laços que te prendem ao que já deveria ter acabado. Em troca, eu trarei alianças saudáveis, amizades com propósito, vínculos que fortalecem. Você sentirá a diferença, sentirá leveza, sentirá que está no lugar certo. Você tem orado por alguém da sua família, pedindo uma mudança que parece impossível. Mas eu te digo, não pare de interceder, porque cada oração sua é um tijolo em um muro de proteção que estou levantando. E mesmo quando tudo parece igual por fora, algo está sendo movido por dentro. Eu alcanço onde você não pode tocar. E eu toco de forma que ninguém mais consegue. Você verá essa pessoa transformada, não por força humana, mas pela ação do meu Espírito Santo. Há promessas antigas que você até esqueceu, mas eu não esqueço o que falo. Se saiu da minha boca, vai se cumprir. Não importa quanto tempo tenha passado, nem quantas circunstâncias tentaram impedir. O que é meu ninguém rouba. O que eu entrego, permanece. E ainda que tenha demorado, quando chegar será perfeito, porque eu estou ajustando todas as coisas. Você verá com os próprios olhos o cumprimento de promessas que pareciam esquecidas, e o meu nome será glorificado. Eu estou limpando o seu caminho. Algumas perdas foram, na verdade, alívios que você só vai compreender depois. Você estava carregando peso demais. Pessoas, responsabilidades, cobranças que não eram suas. E tudo isso te impedia de avançar. Mas agora eu estou removendo o que não te pertence. E você começará a andar com mais leveza. Vai perceber que há um novo fôlego te invadindo.
Isso é sinal de que a sua alma está sendo restaurada. Você vai voltar a respirar em paz. Existe uma liberdade que você ainda não experimentou, e eu quero te levar até ela. Liberdade do medo, da culpa, das cobranças internas, dos traumas que te paralisam. Eu sou libertador de dentro para fora. Não mudo só a situação, mudo a alma. Tiro os grilhões invisíveis que te prendem e te faço caminhar em novidade de vida. O que antes te segurava, agora será quebrado. E você andará de cabeça erguida, com o coração leve e a mente em paz. Isso é mais do que alívio, é renascimento. Muitas vezes, o seu silêncio é um grito que ninguém escuta, mas eu escuto. E o que os outros não percebem, eu entendo por completo. Você não precisa se explicar para mim, eu já sei. E mesmo assim, eu escolho permanecer ao seu lado. Não para te acusar, mas para te levantar. Você tem valor, mesmo quando se sente inútil. Tem importância, mesmo quando pensa que ninguém notaria sua ausência. Eu noto, eu te sustento e eu te abraço com amor verdadeiro. Sempre. O tempo de viver esperando terminou. Agora é tempo de se preparar para receber, e essa preparação começa por dentro. Não se trata de fazer mais, trata-se de confiar mais. Quando o coração descansa, o céu se move. Você verá portas se abrindo sem precisar forçar, caminhos se formando sem precisar empurrar, porque eu abençoo quando há confiança. E onde há fé, há liberdade para o sobrenatural acontecer. Continue ouvindo. Ainda estou falando com você. Você tem esperado por um sinal claro, algo que venha do alto e diga: agora é a hora. Esta palavra é a resposta que você tanto buscou. Ela não veio para massagear sua emoção, mas para ativar algo em seu espírito. Há ciclos que só se encerram quando você decide obedecer, mesmo sem ter todas as garantias. Hoje eu te dou direção. Não se mova pelo que sente, mova-se pelo que eu digo. Não espere o cenário mudar para crer. Creia, e o cenário mudará diante dos seus olhos. O medo tem paralisado áreas importantes da sua vida. Você tem protelado decisões, guardado sentimentos, evitado conversas, mas chegou o momento de dar um passo em fé. A segurança não está naquilo que você consegue controlar, está na minha presença que caminha à sua frente. Não é o conforto que traz paz, é a certeza de que eu estou no comando. Você não será envergonhado por confiar em mim. Cada ato de fé será honrado com intervenções sobrenaturais que ninguém poderá explicar. Eu conheço o silêncio da sua mente quando tudo parece ruir ao mesmo tempo, quando você fecha os olhos, mas não consegue descansar, quando tenta se distrair, mas os pensamentos voltam com mais força. Você não está sendo derrotado, você está sendo reconstruído por dentro. Há estruturas emocionais antigas que estão sendo quebradas para dar lugar a uma base nova, firme e segura. Não se assuste com esse processo. Ele é doloroso, mas necessário, e o que vem depois será muito maior. Você tem pedido por sinais, mas eu quero que você aprenda a reconhecer a minha voz. Ela não grita, ela guia. Não é barulhenta, mas é firme. E nesse exato momento, enquanto ouve estas palavras, algo em você está sendo ativado. É discernimento, é sensibilidade espiritual. Eu estou afinando sua escuta para que nos próximos dias, mesmo no meio da rotina, você consiga perceber a minha direção. Você não será guiado por pressões, mas por convicções vindas do alto. A dor que você sente não será desperdiçada. Ela não é castigo, ela é semente. Tudo o que você passou será instrumento para consolar outros. Cada perda, cada frustração, cada lágrima retida será convertida em autoridade espiritual. Você será voz de esperança para quem está desfalecendo. E quando falar, não falará apenas de experiências, mas de redenção. O seu testemunho será cura. A sua jornada não terminará como começou. Eu estou reescrevendo capítulos com glória.
Você se preocupa com quem ama, com aqueles que estão sob seus cuidados, com quem depende do seu apoio emocional, financeiro, espiritual. E às vezes você sente que está falhando, mesmo dando o seu melhor. Mas hoje eu te digo, você não está sozinho nessa missão. Eu sou aquele que fortalece suas mãos, que multiplica suas forças, que coloca palavras certas em momentos difíceis. Continue sendo canal, mas não esqueça da fonte. Volte a mim. Beba da água que renova. Quando você olha para trás, vê tantas coisas que gostaria de ter feito diferente. Situações que se repetem na mente como um filme que não se apaga. Mas eu te chamo para viver no presente. O passado foi perdoado. Os erros foram cobertos pela graça. Não há nada que você possa mudar lá. Mas há muito que eu posso transformar daqui para frente. Seu futuro está nas minhas mãos. E ele não depende da perfeição dos seus passos, mas da profundidade da sua entrega. Caminhe livre, se essa palavra toca profundamente a sua alma. Escreva com fé nos comentários. A minha história está nas mãos de Deus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se agrada do seu caminho. Salmos 37, 23. Eu sei que você se sente sobrecarregado, que sua força está no limite, que o seu corpo pede descanso, mas a sua alma clama por respostas. Hoje eu trago alívio, não como um sentimento momentâneo, mas como um toque divino que limpa a mente, acalma o coração e fortalece o interior. Você sentirá algo diferente nos próximos dias, uma serenidade que não se explica, uma firmeza que não tem raiz no mundo. Isso é presença, isso é cuidado, isso é amor em forma de presença contínua. Você será surpreendido de maneiras que nunca imaginou. Portas que pareciam trancadas serão abertas com facilidade. Pessoas que pareciam distantes retornarão com outra postura. Situações que estavam estagnadas ganharão movimento. E quando você tentar entender, perceberá que não foi fruto de esforço humano, mas de graça sobrenatural. Eu honro os que permanecem, mesmo quando o cenário é incerto. Sua fidelidade em meio à dor será motivo de colheita abundante. Nem tudo que se perdeu fazia parte do meu plano para você. Algumas perdas foram libertações. Algumas ausências foram cura. Eu afastei quem impedia o seu crescimento. E embora no início tenha doído, agora você começará a perceber como tudo se tornou mais leve. O que é seu virá com paz. O que vem de mim traz ordem e propósito. Você não precisará se esforçar para manter o que eu mesmo entreguei. Eu sustento o que planto. E o que é firmado por mim permanece. Há momentos em que você sente que está em silêncio absoluto, como se até o céu estivesse quieto. Mas mesmo no silêncio, eu falo. Porque o meu agir não depende do que você sente, mas do que eu sou, e eu sou constante. Não mudo com o tempo, não vario conforme as estações. Quando prometo, cumpro. Quando inicio uma obra, termino com excelência. Não se desespere por não ouvir respostas imediatas. Aprenda a discernir os sinais. Eles estão por toda parte. Você verá reconciliações improváveis acontecerem, laços familiares restaurados, relações antigas sendo curadas. Conversas que pareciam impossíveis serão destravadas por palavras que eu mesmo colocarei. E quando isso acontecer, você saberá que fui eu. Porque será leve, será natural, será redentor. Eu sou o Deus da restauração. E onde houve divisão, eu levanto pontes. Onde houve dor, eu derramo bálsamo. Prepare seu coração. A cura virá também através de pessoas. Eu vejo a forma como você lida com as suas limitações. E sei que às vezes isso te frustra. Você gostaria de fazer mais, de ser mais, de resolver tudo. Mas eu te lembro, o seu valor não está na performance, está na essência. Você não precisa provar nada para ser amado.
Já é. Eu te amei antes que pudesse fazer algo por mim. E o meu amor não muda com o tempo. Ele não depende do seu desempenho. Ele é constante, como eu sou. E é isso que eu quero que você entenda de uma vez por todas. Existem sonhos que você guardou por vergonha. Talvez por ter tentado e não conseguido. Ou por ter ouvido que era tarde demais. Mas hoje, eu os ressuscito. Não importa o que disseram, o que fracassou ou o tempo que passou. Se eu plantei esse desejo em você, ele ainda tem vida. E eu sopro novo ânimo sobre ele agora. Você não sonhou à toa. Você não sentiu isso à toa. Era eu. E se eu comecei, eu mesmo vou abrir os caminhos para que se cumpra no tempo exato com a força necessária. Você será a resposta para alguém que está orando neste momento. Sem saber, você será canal de consolo, de direção, de renovo. E não porque você tem todas as respostas, mas porque você carrega a presença. A minha presença. E onde eu estou, há cura. Por isso, prepare-se. Em breve, você perceberá como sua jornada começa a influenciar outras. O que antes parecia insignificante agora se tornará semente. E você verá vidas sendo alcançadas porque decidiu permanecer firme. Eu estou restaurando sua visão. Você enxergava a vida com medo, com ansiedade, com desconfiança. Agora começará a ver com fé, com olhos de quem sabe que está sendo guiado, com percepção sensível às oportunidades que antes passavam despercebidas. Sua forma de olhar vai mudar e, com isso, tudo ao seu redor também mudará. O ambiente responde à postura do coração. Quando o coração crê, a atmosfera se alinha com o céu. E é isso que está acontecendo com você agora. Você já não será definido pelo que perdeu, nem pelo que disseram a seu respeito. Sua identidade está em mim. E eu te chamo de escolhido, separado, amado. Você é parte de algo eterno. Sua história tem sentido, sua dor tem propósito e sua existência carrega valor, não porque o mundo reconhece, mas porque eu afirmei. Você é visto, você é sustentado, e mesmo quando tudo parece turvo, sua essência está guardada em mim. E ninguém poderá roubar aquilo que eu estabeleci. Você passará por essa fase mais forte, não apenas porque sobreviveu, mas porque aprendeu, porque amadureceu, porque cresceu espiritualmente. A dor não foi desperdício, foi escola, foi solo fértil para uma nova versão nascer. E o que eu preparei para o seu amanhã exigia essa versão mais profunda, mais consciente, mais dependente de mim. Você está sendo capacitado mesmo sem perceber. E quando o novo chegar, você estará pronto. Não porque se preparou, mas porque eu te preparei. O tempo que você passou tentando consertar tudo sozinho serviu para te mostrar que nem sempre o controle está em suas mãos. Havia áreas que você insistia em resolver com força, mas era a entrega que eu esperava. A verdadeira virada acontece quando você reconhece que não precisa mais lutar por conta própria. Quando você entende que existe um Deus que age por você, até o que parecia final ganha nova forma. Hoje eu te peço apenas isso: confie. O que vem agora exige fé, não esforço. Seus olhos se acostumaram com as ausências, gente que partiu, laços que se romperam, promessas humanas que falharam, mas nada do que se foi carregou de você o que é essencial. Sua essência continua intacta, porque está escondida em mim. E mesmo quando você não consegue ver beleza na caminhada, eu continuo desenhando beleza em cada curva. Tudo está sendo alinhado. O que parecia perdido está sendo restaurado com profundidade, maturidade e propósito eterno. Você se acostumou a esperar por resultados imediatos, mas eu te ensino a confiar no processo. Há lições que não podem ser apressadas. Há dores que revelam verdades preciosas. E há silêncios que geram discernimento. Eu estou te tornando forte, não para que aguente tudo, mas para que dependa de mim
em tudo. Há força em reconhecer que precisa. Há poder em se render. E é exatamente nesse ponto que você está. É nesse ponto que milagres começam a acontecer de verdade. Você sente que algumas áreas da sua vida entraram em pausa. Nada anda, nada evolui. E isso tem gerado ansiedade, questionamentos e um certo cansaço disfarçado. Mas hoje, eu coloco o movimento onde havia estagnação. Um novo ciclo se abre e com ele virão respostas que pareciam trancadas. Você verá conexões sendo feitas, portas se abrindo, possibilidades surgindo, não por acaso, mas porque chegou o tempo. E quando o tempo chega, nem o que parecia impossível resiste. Se você sente que essa palavra está falando com a sua alma, escreva com fé nos comentários. Meu tempo chegou e Deus está comigo. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3:11. Eu conheço os dias em que a coragem te abandonou. Quando você se deitou olhando para o teto, pedindo uma direção, uma voz, uma esperança qualquer. Eu vi aquele momento em que tudo parecia confuso e você só queria entender o que fazer. E mesmo sem dizer nada, eu estive ali, tocando seus pensamentos, guardando suas emoções, evitando que suas decisões nascessem do medo. Eu não te deixei sozinho naquele instante e não vou te deixar agora. Eu continuo aqui. Você foi ensinado a dar conta de tudo, a manter a firmeza, a resolver para todos. Mas agora chegou o tempo em que você também será cuidado. Você que sempre socorreu, agora será socorrido. O céu está se movendo a seu favor de uma forma que você não está acostumado a ver. Pessoas inesperadas trarão palavras, ajudas, abraços e direcionamentos. E você entenderá que quando eu cuido, eu uso quem eu quiser, do jeito que quiser, para mostrar que eu nunca falhei com você. Algumas coisas ainda não se resolveram, não porque eu me esqueci, mas porque há peças que precisam se encaixar primeiro. Você verá como tudo fará sentido quando o quadro completo for revelado. Não olhe só para a parte. Confie no todo. A pintura da sua vida está sendo feita com pinceladas firmes, e cada detalhe tem propósito. Até o que hoje parece bagunça é, na verdade, uma preparação para algo muito maior. Não desanime por não entender agora. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Você tem suportado mais do que imaginava ser capaz, mas não foi por acaso. Foi eu quem te sustentei em momentos que, se dependessem de você, não teria conseguido avançar. E agora que você chegou até aqui, não pense que será deixado no meio do caminho. Eu termino tudo que começo. E o que comecei em você é grande demais para ser interrompido. A boa obra será concluída com honra. Você verá, não com seus olhos naturais apenas, mas com os olhos da fé que agora estou abrindo. Existe algo que só será destravado quando você liberar perdão. Você tem guardado sentimentos que parecem pequenos, mas que pesam mais do que você imagina. E não é sobre a outra pessoa, é sobre você. O perdão liberta a sua alma. Ele cura, ele limpa, ele desobstrui. Não espere a reparação. Não espere o reconhecimento. Faça isso por você, faça isso por mim. O perdão é o maior gesto de amor que se pode oferecer a si mesmo. E é o primeiro passo para que o novo entre. Você não vai perder aquilo que eu entreguei. O que vem das minhas mãos tem raiz, tem alicerce. Mesmo que ventos soprem e que palavras tentem enfraquecer, aquilo que eu planto permanece. Há promessas vivas sendo protegidas por anjos neste momento. Enquanto você ouve, o mundo espiritual está se movendo. E você está sendo cercado por proteção divina em áreas que nem percebe. Eu não perdi o controle. E onde você não vê solução, eu já estabeleci uma saída. Você pensou que era o fim, mas era apenas uma curva do caminho. A estrada não terminou. Ela apenas te levou para um novo trajeto, um mais seguro,
um mais firme, um que te conduz diretamente ao centro da minha vontade. Não questione cada desvio. Às vezes eu fecho rotas para te afastar do que destruiria sua fé. Às vezes eu crio atalhos que evitam dores que você nunca conhecerá. Isso também é cuidado, isso também é livramento. E você tem sido guardado com zelo. O que você viveu até hoje não define o que está por vir. Não se conforme com o que passou. Há novos capítulos sendo escritos. E esses capítulos não dependem da aprovação de ninguém, apenas da sua disposição em crer. Não olhe para o que deu errado. Olhe para o que ainda pode dar certo. Sua história ainda tem páginas em branco. E eu quero escrevê-las com esperança, com cura, com alegria que não depende das circunstâncias. Deixe-me ser o autor do seu novo tempo. Sua fé, mesmo vacilante, tem sido suficiente. Eu não exijo perfeição, exijo entrega. E mesmo nos dias em que você pensa que está fraco, eu vejo seu esforço em continuar. Eu vejo você me procurando no meio da correria, no meio da exaustão, no meio do caos. E eu recompenso isso com presença. Você sentirá, nos próximos dias, uma sensibilidade maior à minha voz. Isso não é coincidência. É a prova de que sua fé, ainda que cansada, está gerando aproximação real. Muitas vezes você pediu apenas paz. Nem era por resposta, nem por vitória, nem por mudança. Só queria conseguir respirar sem ansiedade, dormir sem culpa, acordar sem medo. Eu ouvi esse pedido e hoje eu te concedo aquilo que vai além do entendimento. Paz que guarda o coração, paz que protege a mente, paz que firma os passos. Você saberá que é minha, porque ela não virá de fora, mas de dentro. Será profunda, será constante, será inexplicável, mas será real. Você sentirá um desejo de recomeçar, não de fugir, mas de renascer. Um desejo que virá acompanhado de coragem. Coragem para tentar de novo, para abrir o coração, para olhar para si com mais graça. Esse desejo vem de mim. Eu estou acendendo em você uma chama que estava apagada, uma vontade de viver com intensidade, não apenas existir, mas fazer sentido. E esse desejo será o combustível para o novo que eu já estou trazendo. Abrace esse recomeço. Ele é seu por direito. Aqueles que desacreditaram de você verão o que eu vou fazer. Não por vingança, mas por testemunho, porque quando eu exalto alguém, é para que outros saibam que vale a pena confiar, e o seu testemunho será instrumento para restaurar a fé de muitos, não porque você é perfeito, mas porque você perseverou. E no céu, perseverança é honra. Eu valorizo os que permanecem, e você permaneceu. Agora é hora de colher aquilo que foi plantado em lágrimas e regado com oração. Você não precisa entender tudo, precisa confiar. A confiança abre portas que o raciocínio nunca abriria. A fé conecta você ao invisível. E o invisível é onde tudo se forma antes de se manifestar. Não duvide do que eu posso fazer, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando os relatórios são negativos, mesmo quando as previsões são desanimadoras. Eu sou o Deus que transforma diagnósticos em testemunhos. Não se limite ao que vê. Confie no que eu estou dizendo. Você verá consolo onde havia dor, vida onde havia estagnação, esperança onde havia desistência. Eu estou reescrevendo a história em tempo real, e você é parte ativa disso, não um espectador, mas protagonista, porque sua fé tem poder criativo, ela constrói, ela sustenta, ela movimenta o céu. Continue crendo, mesmo que tudo ainda pareça igual. A atmosfera já está mudando, a movimentação espiritual já começou. E você sentirá isso em detalhes, no tempo certo, do jeito certo. Você não precisa correr para provar que está bem, não precisa se justificar para ser compreendido. Eu conheço o que vai por dentro. Conheço a intenção com que você faz cada escolha, mesmo quando o resultado não é o esperado.
A vida impôs pressões demais, esperaram de você respostas, força, estabilidade, quando nem você sabia o que fazer. Mas eu nunca te pedi perfeição, eu só te pedi presença. Caminhe comigo, e você verá que até os dias mais incertos podem ser leves quando guiados pelo meu amor. Não se envergonhe por ter fraquejado. Houve momentos em que você pensou em desistir e mesmo assim continuou. Isso é coragem. Muitos olharam para suas falhas, eu olhei para a sua intenção. Muitos viram tropeços, eu vi persistência. Enquanto o mundo mede por resultados, eu vejo o coração. E o seu coração, mesmo cansado, ainda pulsa fé. Mesmo em silêncio, ele busca por direção. Eu honro isso. Eu me alegro nisso. E por isso estou te fortalecendo agora com a minha presença. Há sentimentos que você não compartilhou com ninguém, situações delicadas demais para serem expostas. Você tem aprendido a sorrir com o rosto e calar com a alma. Mas nada do que está oculto diante das pessoas está escondido de mim. Eu desço até o fundo do que você sente. Eu passeio pelos pensamentos que você não teve coragem de verbalizar. E ali, no recôndito do seu ser, eu ministro cura. Cura que não vem por toque humano, mas por presença divina. Você sentirá esse alívio, a sensação de vazio que insiste em voltar, mesmo quando tudo parece estar indo bem. Não é falta de algo material, é saudade da comunhão, é ausência de profundidade espiritual. E você sabe disso, sabe que existe mais, sabe que foi feito para se preencher com algo eterno. Então hoje eu restauro essa conexão. Volte a falar comigo com liberdade, não como ritual, mas como conversa. Eu não quero performance, quero sinceridade. E quando você se abrir, eu responderei com clareza. Você não perdeu o acesso ao meu coração. A culpa que te faz pensar que falhou demais é uma mentira. Não há nada que te afaste de mim quando há arrependimento genuíno. Eu sou misericórdia viva e ela se renova, mesmo que o mundo diga o contrário. Você pode recomeçar e, mais do que isso, pode viver com intensidade de novo. Eu não apenas te restauro, eu te reposiciono. E aquilo que parecia distante, logo voltará a ser realidade. Não pelo seu esforço, mas pela graça que eu derramo. Se essa palavra encontrou espaço dentro de você, escreva com fé nos comentários. Eu estou em paz com o que Deus está fazendo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. A ansiedade tem tentado roubar sua estabilidade. Ela chega de mansinho, se instala em pensamentos simples e se torna um gigante sem que você perceba. Mas hoje eu te dou uma resposta. Você não precisa correr para o amanhã. O controle está em minhas mãos. Você pode descansar. Ainda que o mundo inteiro esteja correndo, eu te ensino a andar no seu ritmo. Não viva na comparação. Cada história tem seu tempo. Cada promessa tem sua estação. A sua está florescendo agora. Eu sei que há expectativas que não se cumpriram. Planos que você sonhou com tanta certeza e viram a realidade tomar outra direção. Mas você não falhou. Algumas portas se fecharam porque eu precisava te proteger de algo que você não teria força para suportar. E outras ainda se abrirão, mas na hora certa. Nada foi esquecido, nenhuma oração foi ignorada. Eu tenho o controle do tempo e isso te inclui. Espere com o coração firme. Eu sou fiel e aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Há uma força que nasce em meio à vulnerabilidade. Quando você se permite ser frágil diante de mim, eu me torno forte em você. Não tente ser invencível. Você foi feito para depender. E quando reconhece isso, sua alma encontra paz. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas confiar que eu tenho. A confiança não se constrói com palavras bonitas, mas com experiências reais. E você está em uma temporada onde aprenderá, de forma profunda,
que a fé sustenta mesmo sem apoio visível. Você está entrando em um tempo de revelações. Coisas que estavam escondidas começarão a se tornar claras. Verdades virão à tona. Pessoas se mostrarão como realmente são. E nesse processo, eu estarei ao seu lado. Não temas o que virá à luz. Toda a exposição, quando eu permito, tem propósito de cura. Nada será revelado para te destruir, mas para te libertar. Você verá como o que parecia confuso começará a fazer sentido. E a sua confiança em mim será ainda mais fortalecida. Você não precisa convencer ninguém do que eu estou fazendo em você. Haverá frutos, e frutos não precisam de explicação. Eles apenas aparecem. Continue firme, mesmo sem aplausos, mesmo sem validação. Eu estou te formando em silêncio, e logo aquilo que é invisível agora se tornará visível. Os que desacreditaram verão, mas acima de tudo você verá. Verá que valeu a pena confiar. Verá que o céu age mesmo quando tudo parece parado. A verdade é que o céu nunca para. As promessas que eu te fiz não têm prazo de validade. Elas não expiraram por causa dos seus erros ou pelas suas demoras. Elas ainda estão vivas e estão sendo realinhadas ao tempo certo. Eu sou um pai que sabe esperar. E enquanto você pensa que está atrasado, eu estou apenas preparando você para algo maior. Nada se perdeu, nada foi cancelado, tudo está sendo alinhado. E quando acontecer, será tão perfeito que você entenderá cada segundo de espera. Você será surpreendido por reencontros. Pessoas que pareciam distantes retornarão com outra visão. Eu estou alinhando corações. Estou curando mágoas antigas, estou desfazendo nós que foram criados por orgulho e silêncio. E onde havia distância, eu estabelecerei reconciliação. Prepare-se para perdoar, prepare-se para ser perdoado, porque o que eu faço é completo. E onde o mundo vê ponto final, eu coloco vírgulas, porque a última palavra é sempre minha e ela é de restauração. Você verá mudança em alguém que ama profundamente. Aquela pessoa por quem você intercede há tanto tempo começará a dar sinais de transformação. Não porque você cobrou, mas porque eu toquei. Não subestime a força da oração feita em silêncio. Ela não grita, mas movimenta os céus. Cada súplica foi ouvida, cada clamor secreto foi acolhido. E agora eu estou visitando corações. Estou removendo bloqueios, desfazendo resistências e restaurando identidade. O impossível está acontecendo. Há uma estação nova sendo inaugurada agora, e com ela, novas oportunidades surgirão. Mas será preciso coragem para dizer sim, porque o novo assusta. Ele tira da zona de conforto. Ele exige fé. Mas eu estarei contigo em cada passo. Você não precisa se sentir pronto. Eu te preparo no caminho, e a sua disposição é o que ativa os céus. Diga sim ao que eu estou apresentando. Não fuja por medo de falhar. Se eu estou enviando, eu também estou capacitando. Caminhe, eu vou com você. Sua mente será transformada. Pensamentos recorrentes que te paralisavam começarão a perder força. As dúvidas que te torturavam terão voz enfraquecida, porque eu estou renovando o seu entendimento. E quando sua mente se alinha ao céu, tudo ao seu redor começa a mudar. Não aceite como definitivo aquilo que te limita. Você não nasceu para viver acorrentado à insegurança. A sua mente foi feita para sonhar, criar, edificar. Eu derramo clareza sobre você agora. Você terá respostas em sonhos. Enquanto dorme, eu estarei falando. Te mostrarei direções. Te trarei consolo. Estarei limpando aquilo que foi plantado por palavras ruins, por lembranças dolorosas, por medos antigos. A noite será lugar de cura. Você dormirá em paz e acordará com leveza. Isso não será coincidência, será sinal.
Eu estarei presente até nos seus descansos, porque quem confia em mim não apenas trabalha com fé, mas também descansa com segurança. Você perceberá a diferença nos detalhes. Um abraço que antes não fazia sentido, agora aquece. Uma conversa simples que destrava algo. Um gesto pequeno que toca profundamente, porque eu estou em cada parte. Não busque apenas os grandes sinais. Aprenda a perceber o divino nos gestos cotidianos. Ali também estou, ali também falo. E quanto mais você perceber, mais sensível ficará, mais próximo viverá. E essa proximidade será a sua maior fonte de força nos dias vindouros. Não duvide do que estou gerando dentro de você. Mesmo que ainda não veja resultado visível, há algo nascendo. E quando for a hora, será evidente. A gestação do propósito exige tempo, silêncio e fé. E você está exatamente nesse processo. Continue se alimentando da palavra, continue orando, continue ouvindo com atenção. A qualquer momento, o céu vai anunciar: chegou a hora. E tudo que foi preparado em oculto será manifestado com glória. O que é seu ninguém poderá tomar. Mesmo sem perceber, você está sendo curado nas pequenas escolhas do seu dia. Cada vez que decide não se entregar ao medo, algo dentro de você se fortalece. Cada vez que age com bondade, mesmo sendo ignorado, uma nova camada de luz envolve sua história. Nada disso é insignificante. São gestos que o céu testemunha. São atitudes que pesam mais que palavras. Eu vejo cada uma delas, e é por isso que estou firmando seus passos. Você está aprendendo a viver com propósito. Eu quero que você entenda que não foi deixado de lado. A espera não é abandono, é construção. Eu estou te moldando com carinho. Há pessoas que serão transformadas através do que você está aprendendo agora. O processo é duro, mas não será desperdiçado. Você será usado para curar feridas que conhece bem. E quando abrir a boca, sua voz não será apenas som, será remédio. O que hoje dói, amanhã será sabedoria. E o que parecia humilhação, será o solo da sua autoridade. Você já não precisa carregar esse medo antigo que paralisa os seus sonhos. Eu já entrei nas memórias que te feriram, nas palavras que te limitaram, nas comparações que te diminuíram. E eu quebro todo o peso deixado por essas marcas. Você é livre. Pode caminhar sem medo, pode construir de novo. A coragem que você busca já habita em você. E quando se levantar, não será pela força do orgulho, mas pela força da verdade. A verdade de que eu nunca te deixei só. Você está mais perto do que pensa. Mesmo que o cenário externo ainda não reflita, há algo mudando dentro de você. A sua sensibilidade está voltando. A sua esperança está despertando. Eu estou realinhando a sua visão. Você vai começar a enxergar possibilidades onde antes só via limites. Isso é fruto da fé que, mesmo pequena, foi regada com sinceridade. E agora começa a florescer. Não ignore esse sentimento de renovação. É sinal de que o novo está às portas. Eu sou aquele que responde antes mesmo da pergunta ser feita. Conheço os dilemas que você ainda não verbalizou. Conheço as orações que você faz apenas com os olhos fechados, com a alma inquieta. Nada disso passa despercebido. Quando você sente vontade de chorar e não entende por quê, muitas vezes é o seu espírito reagindo ao toque da minha presença. Eu toco onde ninguém alcança, e cada toque meu é cura. Cada aproximação é chance de recomeçar com mais leveza. Se essa mensagem está te tocando de forma profunda, escreva nos comentários com fé. Eu recebo o toque de Deus na minha alma. Ele cura os de coração quebrantado e liga as suas feridas. Salmo 147:3. Você tem achado que está perdendo tempo, mas a verdade é que eu estou investindo tempo em você. Essa pausa, essa espera, essa sensação de lentidão, tudo isso tem um propósito maior do que a sua compreensão agora.
Estou ajustando sua estrutura interior, porque aquilo que eu vou entregar precisa de fundações sólidas. Você não pode carregar o novo com as forças do antigo. Precisa estar inteiro, precisa estar pronto. E é isso que estou fazendo com zelo e precisão. Houve dias em que você se sentiu deslocado, até mesmo entre pessoas queridas. Parecia que ninguém conseguia te entender completamente. E nesse vazio, você começou a pensar que talvez estivesse errado por sentir tanto. Mas eu te fiz sensível. Essa sensibilidade não é fraqueza, é dom. É com ela que você percebe o que outros ignoram. É com ela que você ora com mais profundidade. Eu não quero que você endureça o coração. Quero que aprenda a proteger o que é precioso em você. A sua história está sendo conduzida por um roteiro maior do que você imagina. Mesmo os desvios que pareceram erros, eu estou redirecionando para que se tornem testemunhos. Você não está à mercê do acaso, está sob um plano eterno. E cada pessoa que passou, cada caminho que cruzou o seu, teve um motivo. Nada foi desperdiçado. O bem que você fez continua ecoando. O amor que você ofertou permanece vivo. E tudo que parecia sem valor está sendo transformado em tesouro. As dores que você não quis contar para ninguém são as mesmas que eu segurei com cuidado. Enquanto você fingia que estava tudo bem para não preocupar ninguém, eu cuidava do seu íntimo. Hoje, eu te liberto da necessidade de ser forte o tempo todo. Você pode descansar, pode ser sincero, pode reconhecer que está cansado, porque eu não exijo performance, eu acolho, e nessa liberdade você será curado. O verdadeiro milagre não é parecer inteiro, é ser restaurado por completo. Eu estou limpando o que a vida contaminou. Palavras ditas contra você, julgamentos injustos, olhares de desprezo, tudo isso foi absorvido pela sua alma como verdades. Mas hoje, eu arranco essas sementes. Você não é o que disseram, você é o que eu declarei. Escolhido, chamado, separado, restaurado. Não aceite menos do que isso. Não se conforme com rótulos antigos. Eu te dou nova identidade. E com ela, novos passos, novos pensamentos e uma nova forma de viver. Você enfrentou noites longas, dias em que a esperança parecia distante, momentos em que pensou em parar. Mas não parou. E isso já diz muito sobre você. Houve um tipo de força em você que nem você entendeu. Mas eu entendi. Era a minha mão, discretamente, te sustentando por dentro. E agora, chegou o tempo em que essa força se tornará evidente. Não será mais sobre sobreviver, será sobre florescer. Você sentirá que não está apenas em pé, está andando para algo grande. A ansiedade tem tentado te convencer de que está tudo fora do lugar. Mas eu te digo, há mais ordem do que você imagina. Eu estou organizando áreas que você nem percebeu que estavam desajustadas. Estou tratando relacionamentos, curando sentimentos, reconstruindo sua história. A inquietação que tenta dominar seus dias será substituída por paz. E essa paz virá não porque tudo se resolveu, mas porque você saberá que eu estou resolvendo tudo, mesmo antes de ver com os olhos. Existem ciclos que precisam ser encerrados com coragem. Você tem insistido em algumas conexões, mesmo sentindo que elas drenam sua energia. Mas hoje eu te dou força para se posicionar. Não se trata de julgar ninguém. Trata-se de proteger o que eu estou fazendo em você. Algumas relações te mantêm preso a um tempo que eu já finalizei. Libere, solte, confie. O que eu estou prestes a trazer exige espaço. E para que o novo entre, o antigo precisa ser deixado com sabedoria. Seus dons estão sendo reativados. Aquilo que estava adormecido começa a ganhar forma. Você perceberá novas ideias surgindo, vontades que pareciam enterradas voltando com força. Isso é sinal de que você está em movimento espiritual. Estou te devolvendo o que você deixou para trás.
E mais do que isso, estou multiplicando o que era pequeno. O dom que você achou que ninguém notava será usado de forma poderosa, e o impacto será muito maior do que você consegue imaginar. Você não precisa carregar mais do que cabe em seus ombros. Essa pressão que você sente não é sua responsabilidade. Há pesos que você assumiu por hábito, por costume, por medo de decepcionar. Mas eu não te chamei para viver assim. Eu sou seu refúgio, seu alívio, seu descanso. E neste momento eu recolho o que está pesado demais. Você sentirá uma leveza nova invadir sua alma. É o sinal de que eu estou dividindo essa carga com você. E onde antes havia exaustão, haverá paz. A sua fé está amadurecendo. Já não é mais baseada em emoções. É firmada em experiência. E isso é crescimento. Agora você está aprendendo a confiar mesmo sem sentir, a caminhar mesmo sem ver. Isso não é distanciamento, é maturidade espiritual. E com essa maturidade, você perceberá que não depende mais de confirmações externas para saber que está no caminho certo. Você está. E eu confirmo isso dentro de você com uma paz que ninguém consegue apagar. Eu continuo escrevendo os próximos capítulos da sua história, e cada linha está sendo traçada com cuidado. Os próximos acontecimentos não serão frutos do acaso, mas do céu. E quando tudo começar a se alinhar, você reconhecerá: foi a mão de Deus. A reconciliação, a resposta, a provisão, o renovo, tudo chegará com um selo que ninguém poderá negar, e você se lembrará deste momento em que recebeu esta palavra e verá que eu nunca deixei de te guiar. Se esta mensagem tocou profundamente sua alma, se em algum momento você sentiu como se o próprio céu estivesse falando com você, então não deixe isso se perder. Clique em curtir agora, inscreva-se neste canal e ative as notificações para continuar recebendo palavras que transformam, curam e fortalecem sua jornada. Compartilhe com quem precisa de direção e consolo. Permaneça por aqui, porque há mais vídeos preparados especialmente para edificar sua vida. O céu ainda tem muito a revelar.